Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, então, a gente vai finalizar o livro, né? Falando sobre o capítulo 16. Lembrando que nós estávamos falando no capítulo passado sobre as formas de existência, né, dos negros, e dessas formas incluíram algumas como a fuga, os laços de amizade, as representações culturais que valorizavam, né, e relembravam onde eles moravam antes. Uma outra que talvez eu não tenha falado tanto, pelo menos não nesse capítulo, mas também acontecia, às vezes era o suicídio, né? Porque às vezes a pessoa sofria tanto que preferia sair disso. Mas era uma forma também. Os mais comuns eram a fuga, tá? Dentre as possibilidades ali de. Tá travando, gente? Para mais alguém além do Antônio? Sim, não, talvez. Eu vou abrir aqui o mapa mental, né, do próximo capítulo, quer dizer, o capítulo 16. E aí, né, nesse capítulo aqui, a gente vai falar sobre a descoberta do ouro. Eu queria que vocês pensassem, né, então, na estrutura do Brasil, em que, primeiramente, existiram a extração, depois as capitanias hereditárias, a capital, né, do território da colônia era em Salvador, né, era a terra mais importante porque foi aonde deu certo a maioria da cana-de-açúcar, né, da produção da cana-de-açúcar. Mas aí, né, começa, como a gente falou, começa aquele período em que vão existir várias bandeirantes, aqueles bandeirantes, né, que vão entrando no território, então aquelas bandeiras, né, aqueles movimentos paulistas que vão entrando no território em busca de algumas coisas. Uma dessas coisas é o ouro, né? E, de fato, uma hora eles vão encontrar, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora eles encontraram ouro, né? Só que eles vão encontrar lá para 6.000, né, para 1670, né? Você acha que eles contam para alguém? Conta nada. Se fosse vocês, eu também acho que não contaria, né? Se descobrisse que achou ouro. Vai que alguém tira o ouro deles, né? Então eles ficam um tempão lá extraindo o ouro, né? Tentando manter a sua autonomia, sem que o Império soubesse. O Império de Portugal. Então eles vão tentando ali garantir com que Portugal ainda não saiba que eles já descobriram onde tem o ouro, né? Até que vai chegando ali no final, né, do século, lá em 1695, a Portugal começa a ouvir alguns boatos, né? E eles começam a pensar, se a gente contar como se a gente tivesse achado agora, é bom porque aí a gente fica como bonzinho para Portugal, né? E aí Portugal vai achar que a gente é legal e pode recompensar a gente, diziam, né, os portugueses. Eles estavam meio que traindo o Império Português. É uma forma de traição, sim. Mas eles estavam pensando mais neles mesmos, né? Eles já eram brasileiros, né? Já nasceram aqui, vários deles misturados, né, com várias etnias. A maioria ainda mais descendente de português, mas ainda assim existia uma mistura. E era considerado uma traição se Portugal descobrisse que eles já estavam fazendo isso antes, mas eles fingiram que não, entendeu? Então, bola para frente, Portugal, eles vão contar para Portugal, né, que eles tinham encontrado ouro naquela época. E aí Portugal vai começar ali um período, né, de extração, tá? Com isso, é sempre importante a gente pensar que as cidades mineradoras, elas tornaram cidades absurdamente cheias, tá? É uma grande mudança, na verdade, da estrutura de como vivia-se antes para como começou a viver as pessoas no geral. Porque naquele momento, as pessoas, elas estavam... antes elas viviam, né, plantando, colhendo ali, com aquela... toda a sociedade em torno da cana-de-açúcar, do engenho, né? Agora não mais, as pessoas vão em massa, né? Para essas cidades que têm minério, principalmente, ou minas... Eita! Tipos de pedras preciosas, principalmente o ouro, tá? E aí a cidade principal vai ser Ouro Preto e Mariana, tá? Que na época o Ouro Preto era conhecido como Vila Rica.
Durante esse período, então, vai ser conhecido como a corrida do ouro, tá? Em que as pessoas vão até lá, todo mundo vai ser imigrante, vai ser o pessoal do Brasil, todo mundo vai ir para essas cidades e ela vai crescendo um povoamento grande, sem uma estrutura bem definida. As pessoas vão apenas ali invadindo o território, tá? Aí vai surgir também, com esse aumento populacional muito grande, uma crise, né? Uma crise econômica. Por quê? Se a gente pensar que as pessoas elas não tinham bem uma estrutura, né, não teve um planejamento para onde cada pessoa ia, o que ia acontecer com essas pessoas. Eles apenas foram ali invadindo o território para poder extrair, né? E aí vai faltar algumas coisas, dentre elas o alimento, tá? Já que dentro do alimento, quando a gente fala no alimento, tá todo mundo focado apenas em extrair ouro. Ninguém tá preocupado em plantar, em cuidar de gado. Isso não ia dar tanto dinheiro quanto o ouro, né? Aí vai surgir um movimento também bem interessante, que é a Guerra dos Emboabas. Gente, a Guerra dos Emboabas, ela tá na página 45, tá? Para vocês irem acompanhando aí, dá uma grifadinha. Que foi essa guerra, né? Basicamente, os bandeirantes, né, paulistas que estavam ali naquele território, eles achavam que o direito à extração de terra era deles, porque eles chegaram ali primeiro. Foram eles que desbravaram os territórios até descobrir ouro, né? E aí eles vão ficar assim, essa terra é nossa, né? E as pessoas de fora da cidade vão falar, não, essa terra também deve ser nossa, né? Só que os portugueses, os paulistas chamavam os estrangeiros ou as pessoas que não eram ali dessa comunidade, né, de bandeirantes, de emboabas. Era um modo meio que pejorativo, a brincadeira com o imigrante, tá? Que chegaram ali para apenas no momento do bem bom, né, em que agora tem ouro, agora é mais fácil, né? Eles começam então a Guerra dos Emboabas, né, que foram os paulistas bandeirantes contra esses imigrantes ou migrantes mesmo, pessoas que vieram de todo o Brasil e de Portugal, né, para extrair ouro. Acaba que quem perde são os portugueses, eles são expulsos. Batalha entre paulistas e imigrantes portugueses. Quem ganhou? Acabei de falar. Foram os paulistas, então eles perderam e eles são expulsos do território, tá? Com todas essas manifestações, né, de guerra mesmo entre os emboabas e os paulistas, a coroa ela vai ver que ela precisa administrar melhor porque está muito desregulado isso. Desregulado no sentido de que é muito imigrante chegando no território, que nem é um território tão grande assim. É uma desconfiguração em que é muita gente chegando, até de escravos, né? Então as pessoas abandonavam os engenhos e iam tentar ali conseguir a extração de ouro, tá? Então eles começam ali a controlar essa região, controlando o ouro, como que vai ser extraído, né? As formas de extração, para onde que vai as taxas, né, que vão ser cobradas, o acesso tanto de imigrantes quanto de escravos, quantos podem, né, chegar na região, tá? E aí a gente começa então uma sociedade mineradora, né, uma sociedade do ouro, toda voltada com esse objetivo. Era o sonho do enriquecimento rápido, como se quando eles chegassem lá, eles iam achar uma pepita de ouro bem grande. Quem já assistiu a Febre do Ouro na Discover ou na History, porque tem nos dois canais um programa relacionado, entende um pouco o que é isso, né? As pessoas largam tudo e vão atrás de encontrar ouro, esperando que vão achar uma grande quantidade, tá? Dessas pedras ou dessas pedras preciosas mesmo, tá bom? Então era um sonho de vida fácil, que eles iam chegar lá na região e automaticamente eles iam ficar enriquecidos, tá? Só que nesse contexto é importante a gente falar da ideia do quem tem mais ganha mais, tá? Digamos aqui que eu sou a portuguesa e eu vou dividir aqui que terra que cada um vai ficar. O Daniel, ele tem 500 escravos, tá, Daniel? Então, você tem muitos escravos, tá? Se você tem tanto escravo assim, você também tem condições para extrair, porque, de novo, Portugal não estava bancando isso, tá? As pessoas tinham que se virar para conseguir fazer esse tipo de coisa. Se você tinha, então, muito escravo, era muito mais fácil de você mandar esses escravos para essa região e extrair cada vez mais ouro, tá? E aí eu te dava a melhor terra e a maior. O Fabiano, ele tem 300 escravos.
Então, eu dou uma terra também muito boa para ele, mas não tão boa quanto a sua, porque a sua vai ser mais extraída, né? E assim vai. E aí eles iam dividindo. Quem tem mais escravos ganha mais terra e dá melhor qualidade. Ou seja, a terra que mais vai ter é ouro ali para ser extraído, tá? Nessa configuração, né, da extração de ouro e quem que recebe cada terra, existiam os desclassificados do ouro, que está na página 47, tá? Na página 47, então, ele está explicando o que são, quem são os desclassificados do ouro. Basicamente, pessoas que são normalmente imigrantes, né, que vieram tentar a sorte aqui achando que ia enriquecer rápido. Quando chegaram aqui, eles não tinham direito à terra, a não ser que fosse terra abandonada ou terra que não tinha nada, sabe? Eles escavaram ali, descobriram que não tinha nada, então escavaram até extrair tudo, agora não tem nada. Então, era muito difícil melhorar de verdade financeiramente com ouro, porque as boas terras só ficavam com pessoas que já tinham dinheiro. Esses desclassificados do ouro, então, são pessoas que vão tentar extrair ali, tentar achar uma peça, pelo menos, que, tipo, mude a vida deles, sabe? Que realmente os enriqueça e eles possam melhorar a condição. Normalmente não era o que acontecia, mas, às vezes, né? Pouca chance, então, de enriquecimento. Em compensação, as pessoas que foram, né, para os grandes, as pessoas grandes da elite ali, que garantiam, né, com que cada vez mais elas subissem a parte financeira deles, eles também podiam mandar, então, seus filhos para a Europa para estudar. Que aqui no Brasil não tinha quase nada, né? Não tinha ainda universidade, quase não tinha escola. Então, essas estruturas assim não tinha. E aí, essa elite, entendendo o que era importante, eles vão mandar os filhos deles para a Europa para eles estudarem lá e eles vão trazer várias coisas de lá, como os pensamentos iluministas, a ideia dos três poderes, né? Da liberdade econômica, da liberdade da igreja, essas ideias que já estavam surgindo, começando a surgir ali na Europa, e no Brasil estava bem longe ainda disso acontecer. Então, eles começaram a trazer. Uma outra coisa bem importante do período que eles vão trazer é a arte, porque a Europa ela se desenvolvia muito em redor da arte, né? E aí eles vão trazer ali a arte barroca. Na arte barroca, ele vai modificar um pouco. Vai existir a arte barroca brasileira, tá? Que é uma arte barroca com muitos detalhes e bem voltadas para a igreja, porque a gente não estava tão liberto assim ainda da igreja católica, entende? Quem já foi em Ouro Preto sabe do que eu estou falando, porque lá eles têm quase tudo, são artes barrocas, né? Que tem na cidade, as igrejas, os templos. Eu não sei bem como que chama, mas tipo... Tem uma estruturinha que parece uma casinha que as pessoas católicas colocam uns santos, sabe? Eu esqueci o nome. Não é um presépio, mas ela tem, parece uma casinha. Ela tem uma fechadurinha, você abre assim, pode guardar o santo lá dentro. Esqueci agora o nome. E eles faziam bastante isso. Lá em Ouro Preto mesmo, tem muito museus e museus só disso, para mostrar como a arte barroca ela foi forte durante esse período. Uma outra coisa também nesse período da arte barroca foi o Aleijadinho, um dos principais artistas que nós temos no Brasil, que desenhou, na verdade ele esculpiu uma enorme quantidade de estátuas, dentre elas os apóstolos, em tamanho real, com uma pedra que tem lá na região de Ouro Preto. Gente, é uma pedra enorme. São estátuas enormes, maior que eu, porque eu não sou uma pessoa muito alta, né? Vocês sabem? Com certeza, quando a gente se vê de novo, todos vocês vão ter me passado assim muito, né? Mas, por que a gente está falando isso? Porque essa arte barroca ela foi reconhecida no mundo todo, tá? Como a arte barroca brasileira muito específica, da característica muito bonita também, tá? Gente, façam aí, então, uma pirâmide social em que vocês colocam que no topo da pirâmide, desse período, né, dessa época, existe a elite, logo depois, os desclassificados do ouro, e na base da pirâmide, as pessoas que estão ali realmente na base, né, cuidando para tudo isso funcionar, são os escravos, porque eram eles que realmente extraíam ali tudo isso, né? Então, nas minas, né, nós temos 3 tipos de técnicas, e elas eram usadas de acordo com a necessidade da região ali que a pessoa ganhava, tá? Tá na página 48, 49. A primeira delas, nós temos, né, a técnica da exploração do ouro de aluvião.
Gente, o ouro de aluvião é um ouro que estava na água, tá? E aí eles, ou tipo na beira, né, da margem ali da água. Então a pessoa fica com o pé lá, pega uma peneira que chama-se bateia, é tipo parece bastante uma peneira. Se você já viu em algum programa de TV, parece uma peneira e aí ele sacode até sobrar ali só alguns cascalhos maiores e o ouro, né? Ele praticamente pega o ouro ali aquela peneira, tá? Muito comum com que as pessoas morressem, principalmente os escravos, que ficavam por muitas horas no pé na água, né? A pessoa ficava de 12 a 16 horas com o pé ali dentro da água. Vários deles tiveram tuberculose, tá? Aí acabou, né? O ouro de aluvião, você poderia também tentar no ouro de Grupiara. O ouro de Grupiara, ele estava mais nas encostas dos morros. Então já começava ali o processo, né, de escavação para poder extrair esse ouro, tá? Uma das técnicas melhorzinhas, assim, nessa parte, né? E a terceira técnica é a de veios subterrâneos. Basicamente, quando esses ouros já tinham acabado, eles pesquisavam para dentro mesmo da terra. Eu já entrei numa mina dessa. É bem claustrofóbico, porque elas não são muito grandes. Assim, uma pessoa de 1,70 m, eu acho que já estaria, pelo menos aqui eu entrei, né? Existiam, quando eu fui em Ouro Preto, existiam várias. Eu fui em uma delas. Acho que são 50, se eu não me engano. Só na cidade de Ouro Preto, fora nas outras, né, em torno. E aí a gente entrava, como eu tenho 1,5 m, ainda ficava mais ou menos assim, uns 20 centímetros para cima. Mas se a pessoa que fosse muito alta, com certeza ia ter que passar abaixado. Só cabia uma pessoa indo, outra voltando, e bem rápido, sabe? Porque não era muito espaçoso. A gente andou por uns 20 minutos, meia hora, dentro da mina, entrando na mina, para vocês verem o quanto era longe, entendeu? E aí, no final, ainda não tinha acabado, porque o cara... E aí tinha um buracão, assim, lá no final da mina, né, lá para dentro. E aí o moço explicou, o guia, né, explicou que o buraco, que era mais ou menos o tamanho de um azulejo. Se a sua casa tem azulejo, dá uma olhada no tamanho do azulejo. Acho que era um pouquinho maior só. E ele falou que eles colocavam as crianças nesses buracos, né? E que não tinham iluminação nem nada. Então a criança, como ela era menorzinha, a criança negra, né, escrava, ela entrava lá para poder extrair o ouro lá mais embaixo, porque criança era mais fácil. Lembrando que essas minas, elas não tinham sempre uma engenharia muito boa. Muita gente morreu soterrado. Outra coisa é que quando você escava, né, a terra, ela tem gases, né, naturais ali, que muitos deles são prejudiciais à saúde e provocam doenças. Então também muita gente morreu desse jeito. Por isso que precisava de muito escravo, né? Porque morria-se muito fácil, porque era muita coisa. Menos chance de sobreviver, né, na verdade. Muitas horas de trabalho, pouco alimento. Até uma curiosidade, tinha uns buracos assim no meio do caminho, né? E aí ele falou, se você já falou, por exemplo, meu bucho tá cheio, né? Minha barriga tá cheia. Vem dessa época. Cada escravo, ele tinha um buraco que chamava bucho. Quanto mais ele enchia de ouro no dia, mais ele ia comer. Então, se o bucho, que era o buraco, tava cheio, ele ia comer bastante naquele dia. Olha só uma curiosidade aí. E aí nós temos, né, um outro movimento que surgiu durante esse período, que são os tropeiros e as negras de tabuleiro. Com o crescimento da cidade, né, como a gente falou, um crescimento bem rápido, faltava comida, gente. Não tem jeito, né? Ninguém consome, ninguém planta nada. Só quer extrair ouro. Então, esse movimento, né, de tropeiro, eles vão sair, né, de várias regiões aqui do centro-oeste, às vezes, mais para o final, muito do sul, né, nesse início, em que eles iam, eles criavam alguns animais, ou então eles serviam como comerciantes. Então, em Minas Gerais, os tropeiros eram principalmente comerciantes que levavam alimento para essa cidade. Nem sempre era um alimento barato, porque eles tinham... Eram só eles praticamente que vendiam. Então, eles poderiam colocar o preço que eles quisessem. Muita gente morria de fome porque não tinha comida em Ouro Preto, tá? Era todo mundo só focado no ouro e não tinha tropeiro suficiente. Até porque demorava muito para chegar, né, de uma região para outra. E aí, muitas vezes, eles iam comercializando, trocando produtos ao longo da estrada para poder chegar até Ouro Preto, tá? Ou as cidades mineradoras, como Diamantina, como Mariana. Levando alimentos e mercadorias também, por exemplo, roupas, sapatos, muitos itens de couro, né, para as pessoas se protegerem ali durante esse processo. As negras do tabuleiro, elas eram mulheres negras, livres, mas que vendiam ali naquela região para poder se manter, tá?
Então, às vezes, elas vendiam alguma, principalmente comida que elas produziam em casa, né? Ou ali na sua, onde elas moravam. E aí elas iam vendendo. Podia ser bala baiana, podia ser algumas ervas, várias coisas. E aí elas amarravam e elas vendiam na cidade, no centro da cidade, tá? Gente, na questão do controle, né? Como eu falei para vocês, quando os portugueses eles vão chegar nessa área, né, para tentar administração, eles vão criar algumas instituições. Dentre elas, algumas casas, né, que era de ouvidor, onde ele iria administrar e separar quem que era terra, qual que era o imposto, etc. Também casa de fundição. Eu fui em uma casa de fundição. O que é isso, professora? Casa de fundição é assim: todo ouro que você extraía, você tinha que pagar uma taxa de ouro para Portugal. E aí você levava na casa de fundição. Era meio que uma espécie de uma Ministério da Fazenda, que é a parte ligada ao dinheiro hoje, então, no Brasil. Aí tinha essas casas de fundição onde eles pegavam o ouro, derretiam, colocavam o símbolo de Portugal e enviavam para Portugal. Tá? Eram eles que cuidavam disso. E eles definiam ali quantas taxas deveriam ser pagas. Dentre as taxas que eram pagas, essa não era a única, mas é a principal, existia o quinto. O que era o quinto? Basicamente, de 100% do que você extraía naquele ano, 20%, ou seja, um quinto, você tinha que pagar para Portugal. Então, você tinha que. Eles constantemente estavam fazendo ali essas medições para garantir com que Portugal não estava saindo perdendo, para garantir com que Portugal não estava, de alguma forma, perdendo dinheiro, ou que vocês não tivessem, ou que as pessoas não estivessem roubando Portugal, tá? Então, para evitar o contrabando, existia isso. Então, as pessoas levavam lá, eles pesavam e um quinto daquele peso ia para Portugal. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí no chat. A revolta de Vila Rica, gente, atualmente Ouro Preto, né? O que foi a revolta de Vila Rica? Era uma das regiões que mais extraíam ouro, uma das regiões com mais pessoas também para esse objetivo. E Portugal ele tinha muito controle sobre ela. Cada vez queria cobrar mais impostos das pessoas que já tinham que trabalhar e Portugal já não estava beneficiando muita coisa, né? Então eles vão começar a fazer um levante. Era para começar uma guerra mesmo contra essas taxas de Portugal. Não era um movimento separatista. O objetivo deles não era separar do Brasil. Era apenas que Portugal diminuísse os impostos, tá? E aí você fala, Portugal falou que sim? Falou que sim. Vocês acreditam? Não acredite não, pois ele falou que sim. Quando o movimento acabou, né, ou pelo menos enfraqueceu, eles decidiram que o governador, né, mandou prender e até matar algumas pessoas que estavam envolvidas com o movimento de Vila Rica. Um deles sendo Felipe dos Santos, que foi um homem que foi muito castigado na morte dele, exatamente para poder mostrar, era uma técnica, né, morte exemplar. A gente vai voltar sobre ela no ano que vem. Mas a morte exemplar é quando eles faziam uma morte bem drástica para que ninguém voltasse a querer uma coisa igual àquela, entendeu? Gente, acabamos o capítulo 16. Nós agora iremos, não acabou a aula, tá? Nós iremos corrigir os exercícios, tá? Porque eu preciso fazer isso. Coloque o nome no chat. Poupe a população? Sim. Elite, desclassificados do ouro e escravos. Exatamente essa mesmo, essa pirâmide. Os paulistas tiveram revanche? Não. Eles foram apenas expulsos. O que é contrabando? Nossa, muito interessante. Não sabia que vocês não conheciam essa palavra. Muito, muito obrigada. Perguntem, viu, gente, quando vocês não conhecerem uma palavra. Às vezes é tão comum que a gente não pensa. Eu, no caso, não penso que vocês não vão saber. Contrabando seria, por exemplo, fazer alguma coisa por debaixo dos panos. Já ouviu falar no mercado negro? Que seria aquela ideia de que, tipo assim, é o mercado que as pessoas não divulgam, né, o que está sendo vendido, ou vendem a preço muito mais em conta porque não está pagando para o governo. Contrabando. No Brasil, hoje em dia, contrabando está mais ligado a produtos roubados, né? Por sinal, olha o tipo de mercado, como é que chama, né? Falei já pensando, eu preciso mudar esse termo, achar um outro que significa a mesma coisa. Entendeu? Fez sentido? Ok. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Página 9.
para vocês verem aí a correção, né? Como eu disse, se alguém tiver alguma dúvida, coloque aí no chat. Eu vou até ampliar aqui para vocês já irem observando. Assim que eu já vou ler aí o chat, tá? Página 9. No século XVII, os holandeses invadiram e conquistaram parte do atual Nordeste brasileiro. Que relação existe entre essas invasões e as mudanças geopolíticas ocorridas na Europa nesse período? Os holandeses, então, eram importantes parceiros comerciais do governo português. Eles compravam, refinavam e revendiam boa parte do açúcar produzido pelo Brasil na época. Negócio que lhe rendia grandes lucros. Em 1580, os governos de Portugal e da Espanha se unificaram em duas coroas, né, a União Ibérica, que passou a ser governada pelo rei da Espanha. O monarca declarou que todos os inimigos da Espanha seriam, a partir de então, inimigos da União Ibérica e estariam proibidos de realizar qualquer comércio com as colônias da União. Os holandeses, que na época estavam sob domínio espanhol e lutavam contra a independência, eram considerados inimigos da Espanha e, dessa maneira, ficavam proibidos de comercializar o açúcar produzido no Brasil. Por isso, decidiram invadir o território brasileiro, dominar as regiões produtoras de açúcar. A empreitada foi bem sucedida e os holandeses permaneceram no atual Nordeste até 1654. E a 2, né? O que foi a Companhia das Índias Ocidentais? Qual foi a sua importância no processo de conquista da atual região Nordeste pelos holandeses? A Companhia das Índias Ocidentais, não orientais, ocidentais, era uma empresa privada de caráter comercial e militar fundada em 1621, com a tarefa de cuidar do comércio e do tráfico de escravos entre a Holanda e as colônias da América e da África Ocidental, entre outras regiões. Por ter caráter militar, a companhia poderia organizar ações de guerra, invadir e conquistar novos territórios. Foram os membros da companhia que conquistaram e administraram o Nordeste durante o período em que a região ficou sob domínio holandês. Quem não colocou isso, arrume, por favor. O que é geopolítica? Geopolítica, na verdade, seria relacionado à geografia política. Então, relacionado não à parte física, mas às relações, o comércio, a economia, as relações entre países, dentro dela mesmo. Entende? É o que está mais ligado à história. Quando você fala de geografia, por exemplo, sabe quando tem duas partes? Tem a geografia física, né, que fala do relevo, do clima, do solo, etc., dos animais, fauna, flora, né? E existe a parte que é ligada para como era no passado, como ficou no presente, a parte econômica, social, populacional, de relações exteriores, de comércio, de negócios. Então, essa parte que é mais a ver com a história é a parte de geopolítica. Próxima página, página 14. Quais foram as estratégias do governo de Maurício Nassau para retomar a produção de açúcar em suas colônias da América? O governo de Nassau procurou organizar o funcionamento dos engenhos, vendendo a prazo aqueles que haviam sido abandonados por seus proprietários por ocasião das invasões holandesas. A Companhia das Índias Ocidentais emprestou dinheiro para os senhores de engenho que conseguiram restabelecer a lavoura e retomar a produção açucareira. Podem ir arrumando aí se vocês não colocaram isso, tá? Com certeza. Há vários de vocês. Pelas respostas que eu já li, né? O período em que Maurício de Nassau governou a Nova Holanda, né? Foi marcado por grandes reformas urbanísticas, né, em Recife. Explique as razões dessas mudanças e cite alguns exemplos dessa reforma realizadas. Os holandeses transferiram o centro administrativo da colônia de Olinda para Recife. Além de entenderem que Recife era mais segura, a cidade de Olinda havia sido queimada pelos holandeses. Assim, Maurício de Nassau promoveu reformas no antigo povoado, construindo pontes, um palácio, residências e até um jardim botânico e zoológico. E 3, né?
Maurício de Nassau trouxe consigo uma comitiva de artistas e cientistas. Qual é a razão da vinda dessas pessoas para Nova Holanda? Essa comitiva tinha por objetivo estudar e documentar os diferentes aspectos da colônia holandesa na América. Assim, não só elaboravam o primeiro estudo científico da fauna e da flora, como também produziam as primeiras imagens que hoje é o território brasileiro. Essas imagens seriam utilizadas para mostrar as suas posições, né? Possessões. Copiaram esse aqui, gente? Página 28. Podem tirar print também. Passar para os colegas. Página 28, né? Durante as vigências, né? Gente, a vigência das relações escravistas no Brasil, as pessoas escravizadas utilizavam diferentes estratégias para lutar contra a violência do cativeiro. Cite quais foram as principais formas de resistência adotadas no período. As pessoas escravizadas utilizavam, né, então, resposta, diferentes estratégias, como fugas, revoltas, negociações, criação de quilombo, manutenção de laços de solidariedade e preservação de aspectos da cultura africana. 2. Explique o que era um quilombo, né? Os mocambos ou quilombos eram comunidades criadas pelas pessoas escravizadas que fugiam do cativeiro. O termo mocambo foi mais utilizado até o século XVII. Já o quilombo se tornou mais popular a partir do século XVIII. E 3, né? O preconceito e a desigualdade racial marcam a sociedade brasileira. Que ações os movimentos de populações negras no Brasil defendem para reverter essa situação? Aí, resposta, né? Entre as medidas defendidas está a implantação de cotas raciais para o acesso ao ensino superior e para a ocupação de cargos públicos e políticos, criminalização de todas as formas de preconceito racial, reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombolas, ações que garantiam, então, a visibilidade e respeito às práticas culturais afro-brasileiras. Ensino de história, né, da história afro-brasileira e das populações, né, e da história africana e das populações afro-brasileiras. Tiraram print? Página 34, 35. Por que as autoridades coloniais decidiram contratar bandeirantes para atacar o Quilombo dos Palmares, né? Essa decisão foi motivada pelo fracasso das expedições anteriores, organizadas pelas autoridades coloniais. Esperava-se que os bandeirantes, com uma grande experiência na exploração do interior da América, tivessem maior possibilidade de sucesso quando atacassem o Quilombo. Descreva como se deu o processo de destruição do Quilombo dos Palmares entre o fim do século XVI, né, XVII, e o início do século XVIII. Né? Após o fracasso do primeiro ataque a Palmares, os bandeirantes organizaram uma nova expedição e conseguiram superar a resistência de seus moradores, destruindo os principais quilombos entre 1694 e 1695. Poucos depois, né, em 20 de novembro de 95, o principal líder da comunidade, que era Zumbi, foi localizado e morto. Ainda assim, foram necessários muitos anos para derrotar toda a resistência do quilombo da Serra da Barriga. Todos os paulistas permaneceram lutando na região até 1725, destruindo os quilombos remanescentes e impedindo a organização de novos territórios, né? O que eram os quilombos abolicionistas e qual o papel dessa comunidade, né? Aqui a gente tinha falado sobre isso também. Muitos quilombos abolicionistas se formaram no século XIX. No século XIX mesmo. E foram organizados por pessoas que lutavam contra o regime escravista.
No final desse século, esses locais ganhavam força e ajudaram a pressionar o governo a acabar com a escravidão. Então, eram aqueles territórios que eram da elite, a elite cedia, né, para criar os quilombos, para que fosse mais difícil do governo invadir. Memorizar o tempo, o ano, você está falando? É mais ideal você saber, assim, mais ou menos, né? Só para ter uma ideia. E aí tem uma revista, né? Uma charge de uma revista, que é a Revista Ilustrada de 1887, e fez referência às fugas de pessoas escravizadas para quilombos, né, abolicionistas, que se tornaram cada vez mais comuns. Na A, né? De que modo a imagem representa o poder dos senhores de escravizados diante da fuga? E aí uma resposta mais ou menos. A imagem mostra um homem branco com chapéu e bota tentando agarrar um homem negro sem calçado que foge com uma trouxa nas costas. Enquanto ele tenta agarrar um escravizado, outros escapam. De uma forma, a imagem representa o senhor perdendo o controle das pessoas. E B, o modo com que você estudou, né, é possível dizer que essa imagem mostra uma visão favorável ou contrária à manutenção da escravidão. Pode-se dizer, então, que a imagem defende uma causa abolicionista, já que está para ridicularizar, né, o senhor de escravos, destacando o poder dessa figura. A importância de representar a figura poderosa a ser ridicularizada. Gente, só para vocês saberem, próxima página, né? 36 e 37. 1. A resposta é a D. 2. A resposta é a B.